Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá e São Carla Cutis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui para a nossa primeira aula do nosso percurso do namoro ao matrimônio. Exatamente. Até poderíamos chamar de curso, mas eu prefiro que nós chamemos de percurso, porque é um itinerário, é um caminho, é uma via, é uma estrada a ser percorrida. Não é propriamente um curso no sentido da gente se informar ou formar, mas um percurso no sentido de aprendizado e simultaneamente experiência. Bom, eu me chamo Jerônimo, sou membro missionário aqui do Campus Fidei e com alegria venho ao seu encontro para poder a gente partilhar sobre esse percurso. E não poderíamos iniciar este percurso de outro modo, senão do ponto de partida, propriamente ali da largada, que é o amor. Interessante pensar que quando nós falamos sobre o amor, eu me recordo aqui que o Papa Bento XVI ele vai nos alertar que o termo amor, ali na Deus Caritas Est, na sua encíclica de 2005, Deus Caritas Est, ele vai dizer, olha, o amor tornou-se uma das palavras mais usadas e muitas vezes abusadas, a qual associamos, infelizmente, significados completamente distintos. Por que o Papa Bento XVI nos alerta sobre essa questão da semântica, né, propriamente da palavra amor, que muitas vezes vamos dando significados diferentes, dependendo da cultura, da linguagem atual, das formas diversas que vão surgindo e se vai nomeando de amor. E aí ele diz assim que é normal a gente, né, por exemplo, chamar de amor o cuidado à pátria, né, o zelo pela profissão. A gente até fala, né, o amor à pátria, o amor à profissão, o amor entre os amigos, o amor ao trabalho, o amor entre pais e filhos. Então, tudo bem, até aí tudo ok. Essa gama de significados diferentes é normal, natural e necessário. Agora, quando se trata do amor entre o homem e a mulher, e aí que entra a questão do início do nosso percurso, a gente pode realmente chamar tudo dentro de uma relação entre um homem e uma mulher de amor, sabe? Sobretudo quando a gente olha para quem é o homem, quem é a mulher, né? Quem é a pessoa humana, essa unidade substancial de corpo e alma, quer dizer, onde o corpo que fala, né, o corpo nos comunica, revela, é a epifania da pessoa inteira. O corpo que nos fala também a linguagem da alma, a alma que se abre ao infinito, e a pessoa inteira, por conta dessa abertura ao infinito, promete uma felicidade e busca uma felicidade irresistível. E em outro momento o Papa João Paulo II vai falar, né, que o amor tem uma linguagem que passa pelo corpo. Bom, até aqui você já, só aqui nesse primeiro momento você já percebeu quantas coisas podem, né, significar de forma equivocada o que seja o amor, mas se a gente não se perguntar a fonte do amor, o que é propriamente o amor entre homem e mulher, a gente pode equivocadamente chamar de amor aquilo que poderia ser um egoísmo. Todas as formas de amor, no fim das contas, formas que eu me refiro aqui, o amor à pátria, o amor à profissão, o amor entre os amigos, o amor entre pai e filho, o amor entre irmãos, todas elas, apesar de toda a diversidade, acabam manifestando uma só coisa. Nós temos sede de amar e de ser amado. Pronto. Nós temos essa sede. Nós temos esse chamado natural ao amor, esse chamado natural a amar. Agora, a pergunta é, este chamado natural ao amor e a amar e a ser amado naturalmente,
deve nos interpelar. Que mundo nós queremos construir sob a base do amor? O Santo Agostinho, né, falava da cidade de Deus, da cidade dos homens. O Papa João Paulo II, na sua Carta às Famílias em 94, nos falou de duas civilizações, uma boa e querida por Deus desde o princípio e uma não tão boa, infelizmente, e ele chamou, né, nomeou a civilização do amor e a civilização do egoísmo. Saímos da nossa introdução da aula, agora começamos a entrar no desenvolvimento do nosso percurso da primeira aula. Quando se trata da civilização do amor, o Papa João Paulo II vai nos dizer que há uma vocação natural do homem ao amor, porque ele não se realiza de outro modo senão no dom sincero de si mesmo. E, abre aspas, ele vai dizer, amar significa justamente dar e receber aquilo que não se pode comprar, aquilo que não se pode vender, mas apenas livremente e reciprocamente receber. Eu gosto sempre de usar entre os nossos casais, os jovens aqui em Brasília, por onde a gente sai em missão no Brasil e fora do Brasil, eu gosto sempre de dizer que você tem... Eu vou pegar aqui meu copo. Olha só, esse copo aqui. Você tem 3 maneiras de conseguir esse copo. Você está muito interessado nesse copo, certo? Copo bacana. E você disse assim, Jerônimo, eu quero muito esse copo. E eu disse, bom, beleza, me diga como você quer receber esse copo. E aí, com licença, você diz assim, um dia você acorda e fala assim, eu vou roubar. E aí você pega, me percebe distraído e rouba o meu copo. E leva esse copo embora. Porque você quer muito esse copo. Bom, há muitas pessoas que fazem isso no campo do amor. Querem roubar o outro, roubar o carinho do outro, roubar o corpo do outro. E chamam isso de amor. Ainda dizem assim, olha, eu fiz isso por amor. A gente sabe bem que essa violação ou violência, né, também poderia, a depender, poderia ser um roubo violento. A gente sabe que isso não é amor. A gente dá nome de outra coisa, mas não é amor. A gente poderia, por exemplo, dizer que isso seria, você quiser, roubar, violar, violentar o outro. A gente poderia dizer, dentro de uma relação de contexto sexual, a gente poderia chamar de violação sexual, violência sexual, vulgo estupro. Você violentou, você roubou, você quis muito para si. Beleza. Aí você descobriu outro dia que roubar fica um pouco delicado. Então você fala assim, não vou roubar o copo do Jerônimo. Este copo eu quero muito para mim e vou fazer barganhas. Eu vou fazer um comércio, né? Eu vou ver ali como é que esse Jerônimo não me vende. E aí você vem e propõe uma troca, às vezes você quer uma garrafa pelo copo, uma xícara pelo copo, você propõe uma troca. E ali você vai me conquistando a ponto de me convencer a fazer uma troca, um intercâmbio, né, de coisas ali, porque você quer muito o meu copo. Beleza. No campo do amor, e dentro da sexualidade, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu posso propor trocas, fazer ali uma relação mercadológica, mercantilista, mercenária, porque eu não tenho coragem, né, de roubar, mas tenho coragem de trocar ou de comprar. Tem gente que faz isso. Na linguagem do mundo moderno, nós poderíamos chamar isso de quê? De prostituição. Então, eu te dou um bem em troca de um outro bem e quero muito que você aceite esta troca. Infelizmente, há relações que se pautam e se conduzem desse modo. Isso é perigoso. Aí um belo dia você acorda inspirado e descobre assim, não, eu não quero nem roubar e nem comprar, nem trocar esse copo do Jerônimo. Eu quero que ele livremente me dê. Mas como é que eu faço? Aí tem um segredo.
João Paulo II dizia: amar significa dar e receber. Aquilo que não se compra, aquilo que não se vende, mas apenas livre e reciprocamente se oferece. Então, primeira coisa que temos que entender do amor, a dimensão da liberdade, da reciprocidade não pode ser expurgada, tirada, porque se assim for feito, não é amor. Amor não se compra, amor não se vende, amor não se troca, amor não se faz barganha. Amor se oferece, amor se recebe. Se assim não for, não é amor. Então, o que seria propriamente, nesse exemplo do copo, amor? Você livremente receber aquilo que livremente eu estou lhe oferecendo. Então, por exemplo, nas relações sexuais, do ato conjugal entre os esposos, você receber o outro livremente e oferecer-se ao outro livremente. Nunca fazer barganha, nem contestações, nem cobranças, mas apenas livre e reciprocamente dar e receber. A civilização do egoísmo, ela nos propõe um caminho diferente. A civilização do egoísmo diz que você pode comprar, que você pode roubar, que você pode alienar, que você pode adulterar, que você pode utilizar, que você pode pensar somente em você, porque o que importa aqui é que você seja, entre aspas e muitas aspas, amado, quando na verdade você quer receber um benefício. E isso não é amor. Há muitos namoros que fracassam, há muitos noivados que fracassam, há muitos matrimônios que fracassam e relações humanas que fracassam porque as pessoas querem construir as relações, os afetos, os sentimentos, as decisões sobre, a areia movediça do egoísmo. E a areia movediça, quanto mais você vai se mexendo, tanto mais você vai se sufocando e não percebe. A areia movediça do egoísmo. Por quê? No fundo, elas querem ter relações utilitaristas. Relações do desfrute egoístico e egocêntrico, onde você vai se colocando, onde o outro vai se colocando no centro da relação. O centro não é o amor, o centro não é o benefício, como vocês verão numa das próximas aulas, o centro não é o benefício que o outro recebe. O centro acaba sendo o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. E aí, nessa civilização do egoísmo, diferente da civilização do amor, as pessoas se usam, como se usam as coisas. E eu quero lhe dizer, nós devemos usar as coisas e amar as pessoas. Usar as coisas e amar as pessoas. Nessa civilização do egoísmo, acontece diferente. As pessoas se usam e amam as coisas, por incrível que pareçam. Os filhos passam a ser objetos, objetos de satisfação. O sexo passa a ser objeto de satisfação. O outro é um trampolim, é um playground para eu brincar. E aí, desculpa, isso não vai levar a lugar algum, senão uma autodestruição. E a pergunta é: que mundo queremos construir? Um mundo fundamentado na civilização do amor ou um mundo fundamentado na civilização do egoísmo? Bom, na civilização do amor, nós temos um chamado interessante, que é o chamado ao autodomínio. Autodomínio, autoconhecimento, autodoação e autotranscendência. Vou repetir. Autodomínio, autoconhecimento. Na verdade, nós poderíamos começar pelo autoconhecimento, porque quem não se conhece não se possui. Quem não se possui não é capaz de tornar-se um dom para o outro. Ponto. Autoconhecimento, autodomínio, autodoação, autotranscendência. Essas leis do 4As. Eu vou repetir de novo para poder você ver
como faz sentido na civilização do amor o autoconhecimento, o autodomínio, a autodoação e a autotranscendência. O que seria então? O autoconhecimento, dizia agora para vocês há pouco, é essa capacidade de você conhecer-se, saber os seus limites, saber até onde você pode, até onde você não pode, até onde você deve, até onde você consegue e não. E é esse processo também de conversão, esse processo de você ir refazendo o caminho e recalculando a rota porque você sabe onde quer chegar. Autoconhecimento. O autoconhecimento, minha gente, você tem no autoconhecimento a capacidade de fazer o exercício bonito de usar uma das faculdades da alma, que é a inteligência. Deixando a inteligência conduzir as coisas. Muitas relações, quando se trata do tema do amor, elas são falidas e falíveis porque, desculpa o que eu vou dizer, são relações emburrecidas, são relações privadas de inteligência. E sem inteligência você não é capaz de conhecer o outro, de conhecer o mundo, de conhecer os limites, de conhecer as coisas, de conhecer a si mesmo. Um dos mandamentos, né, o segundo mandamento é amar o teu próximo como a si mesmo. Conhecer o teu próximo como a si mesmo também poderia ser expressão desse amor. Esse autoconhecimento ele é necessário, inclusive, para que você seja capaz de dizer: eu dou conta. Eu dou conta desse namoro? Eu dou conta desse noivado? Eu dou conta desse matrimônio? Esse autoconhecimento para você ser capaz de dizer: olha, Senhor, eu não consigo, me dê a sua graça, porque sem vós eu nada posso fazer. É um autoconhecimento tão necessário, que sem ele você é capaz de se perder. Porque quem não sabe o caminho, quem não se conhece, qualquer caminho serve, quem não se conhece, facilmente se deixa levar. Uhum. Lembra lá do roubo e da venda? Quem não se conhece não vai se vender por qualquer coisa. Não vai se trocar. E não vai também deixar alguém levá-lo assim, de forma, sabe, uma violência quase que passiva ou consentida. Permitam-me dizer isso, aqui eu não estou falando de estupro, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo dessas pequenas concessões que vamos fazendo e chamando de amor. Não. Quem se conhece se respeita e se impõe o limite da sacralidade. Porque se reconhece alguém separado, consagrado, eleito e que, portanto, não pode ser tratado de qualquer modo. O autoconhecimento nos leva ao autodomínio. O autodomínio é quando você diz assim: opa, eu já sei que isso aqui eu não posso. Olha, não vou acender a fogueira se eu não tenho condições de mantê-la acesa, porque eu posso me queimar. Percebe? Esse autodomínio, eu dizia há uns minutos atrás, é essa capacidade de você possuir-se para dar-se. Porque quem não se possui, quem não tem autodomínio, não pode dar-se, porque nesse desejo de amar e ser amado vai acabar dominando o outro. Percebe? É um trocadilho. Você não tem autodomínio, passa então a querer dominar o outro. E isto é perigoso, porque nesse exercício de querer dominar o outro, de querer ser senhor do outro, de querer regular o outro, de cobrar o outro, de exigir do outro, você pode cair numa cilada e chamar isso de amor. Percebe? E não é amor. Quantos, assim, eu tenho já 12 anos de Campus Fidei, somado em mais uns 10 anos para trás de vida, né, entregue a Deus, desde os 17. Então, assim, ao longo desses últimos 20 anos, quantos relacionamentos falidos eu percebi, seja namoro, amizade, casamento, privado, porque uma das partes não tinha autodomínio. Esse autodomínio, ele é necessário para que você, inclusive, seja capaz de dizer se é capaz, né, de dizer se suporta.
Você suporta o outro no sentido mais caritativo do termo, de carregar o fardo do outro. Esse autodomínio diz assim, não, eu consigo, eu dou conta. Percebe? Quem não tem autodomínio não é capaz da autodoação. É o terceiro A. A autodoação ela é necessária para que, de fato, o amor, ele cresça. Mas por quê? Bom, não existe essa de pensar em si, de acordar, dormir e fazer coisas e viver o dia a dia apenas pensando em si, então somente sim. Eu e ninguém mais. Não. A autodoação que é própria da natureza do amor nos pede o seguinte: é capaz de amar aquele que mais se doa. Quem não se doa não ama. E vai dizer Santa Teresa de Calcutá, tem que amar até doer. Porque se não doer, não é amor. Quem não se doa não ama. Porque é próprio do amor doar-se. É próprio do amor tornar-se um dom. É próprio do amor fazer da dor um dom. Porque de toda dor nasce um dom. E é uma dor de oblação. Percebe? Quem não se doa não ama. Não tem outra palavra. Quem não faz oblação de si, oferta de si mesmo, dom de si mesmo, ainda não ama. Está exigindo ser amado, está naturalmente esperando ser amado, mas ainda não ama. Está ainda no estágio primitivo da experiência humana do amor. Percebe? Porque tem que se doar para de fato dizer: está doendo, estou amando. Eu gosto de pensar muito nas mães quando estão amamentando e passam por aquele processo doloroso de mastite e ela sabe que precisa amamentar o seu filho, caso contrário ele vai ficar desidratado, desnutrido, e ela oferece a cada sugada, a cada mamada, ela oferece dor por dor. De grau em grau, ela oferece aquela dor, porque ela sabe que por amor, aquela dor, apesar daquela dor, por amor, ela tem que amamentar o seu filho. E é isto. Ensinaram para nós que é o contrário, que privação de dor é amor. Não. Pare de sofrer. Não, desculpa, não dá para dizer para você o contrário. É cruz. É cruz mesmo. É autodoação, é oferta, é oblação. Eu sei, provavelmente na primeira aula você tem agora se frustrado. Não, seja bem-vindo ao mundo real. Aqueles que querem um casamento real, seja bem-vindo. O casamento real começa com uma dor real. O casamento real começa com uma oferta real de si mesmo. Sem essa oferta real de si mesmo, é fake news, é mentira, é egocentrismo, autodomínio, autodoação, autoconhecimento, autodomínio, autodoação. E essa autodoação, ela nos faz entender que tem coisas que não é pelo outro, e aí agora nos faz agora a autotranscendência, nos leva à autotranscendência, que não é somente pelo outro, é por Cristo, em Cristo, com Cristo, para o outro. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, para o outro. Nós chamamos isso de autotranscendência. É quando o amor transcende. É quando o amor ele ressignifica até mesmo o objeto, o amado. O objeto no sentido do sujeito do outro lado a receber o amor. Ele ressignifica. Ele faz entender que apesar dos limites do amado e da amada, apesar das fraquezas, não é por ele, não é com ele e não é nele somente,
por Cristo, com Cristo, em Cristo, para ele, para ela. Nós, então, colocamos o amor no sentido mais transcendente do termo. É quando o amor alcança o seu sentido oblativo. É quando o amor alcança o mais profundo da alma e o mais elevado das alturas do coração de Deus. Do coração humano, o mais profundo, ao mais alto do coração de Deus, como o alpinista que sobe, sobe, sobe rumo às alturas do coração de Deus. Ele sabe que tem que subir, 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 ou como o garimpeiro que tem que descer, descer, descer ao mais profundo do coração do outro. Autotranscendência. Para ressignificar, inclusive, a pessoa. Aí você diz assim, não entendi. Imagine você se casou e seu cônjuge teve um acidente. E agora o seu cônjuge está impedido de doar-se inteiramente em todos os aspectos, fisicamente, psicologicamente, quiçá espiritualmente, doar-se para você. E aí você olha o seu cônjuge convalescendo. E você olha o seu cônjuge ali, perdendo vida. E agora você tem que dar a vida, porque a promessa no consentimento, né, no dia da celebração do matrimônio, foi: eu te recebo, meu esposo, prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, por todos os dias da nossa vida. E agora? Chegou tristeza, chegou doença. O amor transcende a tristeza e a doença. E o amor transcende, inclusive, a alegria e a saúde. Porque todas as coisas passam. Todas as coisas passam. Percebe, então, esse caminho que nós vamos fazendo de crescimento do amor? Autoconhecimento, autodomínio, autodoação e autotranscendência. O amor transcende a mim mesmo. O amor transcende as minhas expectativas, transcende as minhas vontades. E nesse sentido, o amor, ele vai se enraizando e vai frutificando. Ele vai criando cada vez mais raízes sólidas, profundas, consistentes e vai gerando cada vez mais frutos saborosos que alimentam. Os frutos alimentam não apenas vocês mesmos, mas a outros todos quantos se aproximarem desta árvore bem enraizada. Desta árvore bem profunda, bem frondosa, bem frutífera. Isto é o amor. Eu gosto de pensar um pouco, para Aristóteles, eu gosto de pensar um pouco como Aristóteles concebia o amor, né? O amor, ele diz assim, amar está sempre em movimento. Amar está sempre em movimento porque é sair das coisas mais baixas até as coisas mais elevadas. Um movimento que busca o seu telos, a sua finalidade, a sua causa final. Percebe? Telos, de finalidade, causa final. Então, o homem perfeito, o teleios, esse homem perfeito é este homem que está sempre em busca do crescimento do seu amor. O homem egoísta, a pessoa egoísta, não, ela é imperfeita, ela não consegue, ela só pensa em si, ela não quer que o amor cresça. Ela não quer que o amor se desenvolva, ela não quer que o amor se expanda, ela sempre quer que as coisas sejam comprimidas, reprimidas, deprimidas. O homem perfeito, o teleios, a pessoa perfeita, ela quer que o amor cada vez mais, o quê? Se expanda, cresça, seja dinâmico, esteja em movimento. É um amor, então, de oblação, um amor de oferta, um amor de saída. É um amor que experimenta o êxtase e o êxodo. O egoísta, ele às vezes só quer pensar no êxtase, no prazer, na alegria ali, sabe? Ele só pensa no êxtase e no êxtase pessoal. Ele não pensa no êxtase comunitário, no êxtase conjugal. Ele só pensa no êxtase, no inebriamento, na alegria pessoal. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque o verdadeiro êxtase
te coloca em movimento. O verdadeiro êxtase te coloca em êxodo, em saída, à procura do bem do amado, à procura da satisfação do amado, à procura do querer bem ao amado. Outra coisa que é interessante que dizia Aristóteles, né? Nessa procura, nesse movimento, nessa saída, nesse dínamos. E dínamos, aqui já trazendo para dentro do cristianismo, depois a gente volta para Aristóteles. Esse dínamos, esta explosão de amor. Faça-se a luz. Pá! Fez-se a luz. Tudo era treva, tudo era escuridão, mas precisava do dínamos. Esta explosão, ela é própria do amor. O amor explode, explode no bom sentido, ele se expande. O egoísmo, ele contrai e implode. O egoísmo, o egoísta, o egocêntrico, ele não sabe o que é dínamos. Ele é até uma bomba relógio que fica tic-tac, apreensivo. A grosso modo, guardadas as devidas proporções da analogia, quem ama é uma verdadeira dinamite, no sentido dinâmico, dínamos, explosão. Pá! Faça-se a luz. E fez-se a luz a partir de uma grande explosão de amor, porque tudo antes era treva, tudo antes era escuridão. E aí, voltando para Aristóteles, esse movimento que busca o seu fim, Aristóteles vai dizer: o homem quer ser feliz, e o homem feliz vive bem e age bem. O homem que ama vive bem e age bem. Vai dizer Santo Irineu que a glória de Deus é o homem vivo. O egoísmo mata o homem. O amor dá vida a este homem. E não apenas dá vida a este homem, faz com que este homem dê a vida pelos outros. Percebe? O homem feliz vive bem e age bem, diz Aristóteles. Feliz, vive bem e age bem. Santo Irineu vai dizer que a glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem vivo. E o homem vivo glorifica a Deus. E o homem vivo dá a vida para que outros tenham vida. O egoísta é um homem morto. É um homem morto que fica igual um sanguessuga, sugando a vida do outro. O egoísta, ele oferece o próprio corpo para que o outro tenha vida. O pai de família, a mãe de família, o esposo, a esposa, o sacerdote, o missionário, todos eles vão se oferecendo. Os amigos, todo mundo vai se oferecendo, vai oferecendo a si mesmo, porque eu não tenho um corpo, eu sou este corpo, eu vou me oferecendo. O egoísta não. Ele não se oferece, ele quer, ele rouba. Ele leva, ele viola, e ele usa. Ele não se dá, ele quer usar o corpo do outro. Ele não dá o seu corpo, ele quer o corpo do outro. O egoísta tem uma mentalidade o quê? Contraceptiva. Porque o outro é um incômodo, eu preciso eliminar o outro, ou eu preciso utilizar o outro. Ele tem uma mentalidade abortista. Apesar de dizer isso, mas porque ele pensa apenas no próprio bem. O outro é um problema, eu preciso tirar o problema. Então eu vou usar e vou descartar. Eu não quero me oferecer. As minhas madrugadas, né, uma mãe de família dá mama para a criança, um pai de família acorda às 4 da manhã, chegar 8, 9, 10 da noite, suado, cansado, dia após dia, de domingo, de segunda a sábado, oferecendo a si mesmo. Esse é um homem que ama de verdade. O casal que vai buscando toda disposição, toda decisão e todo desejo para fomentar livre e reciprocamente a vida conjugal, a intimidade conjugal. Este ama de verdade. Este é feliz, vive bem e age bem e dá a vida para que outros tenham vida. Diante disso, eu quero perguntar para vocês.
O que é o amor? O que é o amor? Qual a melhor palavra que vocês conhecem para expressar o amor? E qual foi o seu maior ato de amor por alguém? E mais, qual foi o maior ato de amor de alguém por você? Que não apenas dizia eu te amo, mas a vida traduziu estas palavras. A vida traduziu a ponto de dizer que estas palavras se fizeram carne. Eu te amo. Qual foi o maior ato de amor de alguém por você ou de você por alguém? Gosto muito, sou logoterapeuta, gosto muito do Viktor Frankl, que dizia assim: o amor é a única maneira de você captar o outro ser humano no mais íntimo da sua personalidade. Captar é compreender, abstrair, entender o outro no mais íntimo dele mesmo. Porque ninguém consegue ter consciência plena da essência do outro sem amá-lo. Ninguém consegue. Dizia Viktor Frankl, somente o amor, somente uma pessoa que ama é capaz de ver os traços característicos da essência profunda do seu amado, da sua amada. Ver o que está potencialmente contido nele, apesar de suas fragilidades. Dizer, olha, é assim, mas tem potencial para ser diferente. Dizia Viktor Frankl que o amor nos coloca as lentes para ver as potencialidades do outro a partir das nossas próprias. Potencialidades que venham se realizar. Potência, capacidade de vir a ser. Gosto também de uma outra expressão que o Papa, na verdade, quando era padre bispo, né, Karol Wojtyła dizia, né, sobre a responsabilidade. Ele dizia no livro Amor e Responsabilidade, que está aqui dentro do nosso corpo bibliográfico, desse nosso percurso, ele dizia: há no amor uma responsabilidade. Um amor que rejeite esta responsabilidade é a negação de si mesmo e, inevitavelmente, é egoísmo. Ele diz: quanto mais alguém se sente responsável pelo outro, mais presente está nele este amor. Qual foi a última vez que você se sentiu responsável por alguém? E não apenas se sentiu, consentiu, agiu de forma responsável. Responsável. Esponsável. Esponso. De amor esponsal. De amor que responde. De amor que corresponde. De um responsório. É lindo que na liturgia nós falamos, né? Salmo responsorial, salmo de resposta ao amor ofertado, ao amor recebido. Sentir-se responsável pelo outro. Quanto mais sou responsável, tanto mais autêntico é o meu amor. Quanto menos me sinto responsável, só penso em mim. Um amor que não se responsabiliza é egoísmo. É civilização do egoísmo. É construção do egoísmo. Ao contrário, um amor que se sente responsável. Ah, esse amor vai até o fim, por toda a vida. Um outro elemento que gosto de pensar que nos ajuda a entender sobre o amor e diferenciá-lo do egoísmo é a palavra sacrifício. Isso mesmo, sacrifício. Sacro ofício, sacrum facere. O sacrum facere é fazer, o agir, a ação sagrada, tornar sagrado, santificar a ação, sacralizar, consagrar aquele trabalho, sacro ofício. Todo sacrifício, minha gente, faz as coisas durarem mais. Todo sacrifício faz as coisas se eternizarem.
Todo sacrifício faz as coisas não serem passageiras ou esquecidas. Todos nós aqui sabemos que tudo que veio de um grande sacrifício se eternizou na nossa alma. Todo sacrifício eterniza o amor. É por isso que nós falamos sacrifício da Santa Missa, sacrifício eucarístico. Este sagrado sacrifício, este sacrifício de amor, por que nós falamos que ele vai eternizando, vai fazendo durar mais, vai fazendo com que haja de fato uma memória atualizada, uma memória que torna presente o amor recebido, o amor ofertado, o amor oferecido. Todo verdadeiro sacrifício leva à morte de alguém para gerar a vida dos outros. Porque, minha gente, a vida é assim, a vida tem um altar, o sacrifício e quem vai ser sacrificado. A vida é um verdadeiro culto, uma verdadeira celebração sacrificial. Essa é a vida cristã. Todo verdadeiro sacrifício leva inevitavelmente à morte de alguém. Porque se o grão de trigo não morre, não gera vida. Se este amor não faz morrer os egoísmos pequenos disfarçados de cada dia, se esse amor não faz, sabe? Não faz com que você morra, eu morra, nós não estamos nos sacrificando. Logo, não estamos gerando vida nos outros. E a pergunta não é morrer por causa de quê? É morrer por causa de quem? Você já morreu por alguém? Morreu no sentido dar a vida? Você já se sacrificou por alguém? Você já teve um Isaac que você tem... um Isaac que você precisou sacrificar, que você precisou estar disposto, melhor dizendo, disposto a sacrificar, porque todo batizado, aqueles que são batizados estão assistindo esse curso, esse percurso, fazendo esse percurso conosco, vai entender que todo batizado participa do sacerdócio comum dos fiéis e todo sacerdócio pede um sacrifício. Todo homem, toda mulher é chamada a viver esse sacerdócio. Por quê? É o sacerdócio da procura, que busca, melhor dizendo, fazer um sacrifício de si mesmo, sacrificar o próprio egoísmo, sacrificar a própria vontade, sacrificar as próprias satisfações e não sacrificar o amor. E sacrificando tudo isso de ruim para que o amor cresça. Vou dar um exemplo, casar não só para fazer sexo, mas para construir uma igreja doméstica, para viver um caminho de santificação, de tornar o outro santo. Uma igreja doméstica onde seus filhos serão os primeiros fiéis a serem santificados nessa igreja. Falando em igreja doméstica, né, e de sacrifício, quem é o pai? O pai e esposo é o homem da bênção do sacrifício nessa igreja doméstica. A mãe e esposa é, por natureza, também a mulher da bênção, mas aquela que personifica no seu próprio corpo o santuário da vida. A família é o santuário da vida, diz João Paulo II, o Papa João Paulo II, na Familiares Consórcio, mas a mulher, na sua corporeidade, na sua feminilidade, personifica este santuário da vida. O ventre dela é bendito. O seu útero é sagrado. Por quê? Porque ela faz um sacrifício de si mesma ao colaborar com a concepção de uma nova vida. O homem inicia o dom da vida, a mulher dá à luz essa nova vida. Minha gente, uma pessoa cristã que não se sacrifica, atenção que eu vou dizer, um cristão que não se sacrifica tem escassez de recursos e abundância de vontade própria. E abundância de egoísmo. Por quê? Porque o amor, vai dizer João Paulo II, nasce de um coração que ama. E precisamente porque ama, é disposto, está decidido, está desejoso a viver as mais elevadas exigências pelo bem do amado.
E isto não é poesia, não é teoria, não, isto é vida. Vida. O amor, aquele que ama por quem ama, está decidido, desejoso a viver de forma disposta às mais elevadas exigências. Bom, para encerrar nossa aula de hoje, nos ajudar a ter um bom discernimento sobre o que é o amor, quero dizer para vocês o seguinte, vou dar 5 passos, tá bom? Vamos chamar de 5 passos. Acho que é suficiente dizer 5 passos nesse nosso percurso sobre o tema específico de hoje da distinção do que é amor e do que é egoísmo. Primeira coisa, como é que você sabe que ama? A humildade é a verdade, dizia Santa Teresa de Ávila. O ponto de partida, portanto, é ser humilde e pedir a Deus a graça de ter o desejo e os meios para reciprocamente tornar-se cada dia uma pessoa amável. Entendeu? Chega de pessoas inflamáveis. O mundo precisa de pessoas amáveis e não inflamáveis. Nesse sentido, humildade para ter humildade para pedir a Deus a graça de ter o desejo e os meios para amar e não inflamar. Tá bom? Para amar. E amar de forma recíproca. Que um amor sem reciprocidade está condenado desde o princípio a vegetar e depois morrer, como vocês verão numa das próximas aulas sobre a necessidade de um amor recíproco. Segunda coisa, ser honesto. Examinar o que realmente faz você namorar e querer casar com essa pessoa que te fez tomar esta decisão, que agora, até que a morte se separe, mas fazer esse exame de consciência todos os dias antes de dormir. Porque a experiência nos mostra, já nos mostrou, né, na verdade, que um casamento, um namoro, um noivado bem sucedido não é aquele que resulta de uma busca pela pessoa perfeita, mas de você amar a pessoa imperfeita e você tornar-se essa pessoa perfeita. Vocês verão isso nas próximas aulas. Muitas vezes vai ser isso, você ter que ser aquele que nosso Senhor disse, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Você tornar-se a pessoa perfeita amando alguém perfeito. Porque o amor redime o outro, o amor eleva o outro, o amor faz o outro crescer. Outra coisa, depois, né, o terceiro passo é você identificar se vocês dois olham juntos no mesmo horizonte. Se vocês não olham no mesmo horizonte, tem algo errado, porque vocês têm que, sem pesar, sem constrangimento, sem obrigação, olhar na mesma direção, buscando a verdade, a bondade e a beleza. De quê? A verdade do amor conjugal, a beleza da vida conjugal e a bondade da procriação. Vou repetir. A verdade do sacramento conjugal, do sacramento do matrimônio, ok? A beleza desta vida conjugal e a bondade da procriação, porque tudo que é bom tende a difundir-se, tende a comunicar-se e transbordar. Quarto caminho, quarto degrau, quarto passo, é você ser responsável, sentir-se responsável pelo outro. Se você não se sente responsável pelo outro, você está rejeitando a si mesmo, a sua própria natureza, o próprio chamado ao amor, a sua própria identidade. Porque quanto mais você é responsável, tanto mais você ama. E por fim, não pode faltar o elemento da fé. A fé é necessária para potencializar, fé e obras, melhor dizendo, né? Para potencializar tudo isso. Um namoro, um noivado, um casamento bem enraizado na fé, esta fé que recebemos no batismo, não tem outro fim senão frutificar. Frutificar em boas obras. Tornar aquele relacionamento fecundo em todos os aspectos, na totalidade daquilo que lhe é próprio. Fecundo em boas obras. Quando a gente ama alguém, o primeiro ato de amor é dar Deus ao outro, porque quem não dá Deus dá muito pouco, dizia Bento XVI. Então um enraizamento em vista da fecundidade, cujos frutos
aqui na terra apontam para aquele banquete sem fim na vida eterna. Isto é amor. O egoísta pensa somente nas coisas aqui da terra. Ele não consegue entender que somos chamados a amar, 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 amar até chegar na vida eterna. Lembrei agora de uma anedota, e acho que com ela encerra essa aula de hoje. O Padre Léo dizia assim, olha, é melhor a gente aprender e gostar de amar aqui na terra, porque no céu a gente não vai fazer outra coisa, senão amar. Quem não quiser amar vai passar raiva no céu, porque no céu é só amar. Amar, amar e amar. Então é isso, minha gente. Deus abençoe vocês. Queiramos crescer na virtude do amor, fazendo da nossa vida um verdadeiro luzeiro, um verdadeiro farol que ilumina a vida de tantos outros quantos jazem na escuridão porque não amam ou porque não são amados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.